o ministro Alexandre de Moraes, que conduz os inquéritos das fake news e dos atos golpistas de 8 de janeiro, recebeu hoje uma cópia do relatório. Aí a gente vê na imagem os senadores, Elisiane Gama, a relatora, alguns senadores, Randolfo Rodrigues, o senador Contarato também, a deputada Jandira Fegali, que foram alguns dos mais atuantes dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Eles também entregam esse relatório em mãos a Eliseta Ramos, que é a procuradora-geral interina, e cabe, como já sabemos, ao Ministério Público decidir se aqueles indiciados, 61 indiciados, entre eles o ex-presidente Bolsonaro, serão ou não denunciados. Dia do retorno do presidente Lula às entrevistas, né? Quais os destaques, Cíntia, de hoje? Hoje pela manhã, o presidente fez aquela live que ele faz todas as terças-feiras pela manhã, isso depois de retornar ao trabalho aqui no Palácio do Planalto. Bom, o presidente comentou a situação do Rio de Janeiro, mais uma vez descartou a possibilidade de uma intervenção federal, disse que o governo vai continuar fortemente ajudando o Rio de Janeiro, que a segurança pública é uma questão estadual, mas que já desde o início ele havia determinado que a Força Nacional atuasse no Rio de Janeiro, e voltou a falar sobre a criação do Ministério da Segurança Pública. Nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro como já foi feito e que não resultou em nada. Nós não queremos tirar a autoridade do governador. Nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles, uma saída. A liberação de venda de armas nesse país, de forma atabalhoada, ela fez com que o crime organizado se apoderasse de uma quantidade, de um arsenal que ele não tinha antes. Ou seja, eu, quando fui da campanha, eu ia criar o Ministério da Segurança Pública. Então, ainda estou pensando em criar, estou pensando quais são as condições que você vai criar, como é que vai interagir com a questão da segurança do Estado, porque o problema da segurança é estadual. O que nós queremos é compartilhar com os Estados as soluções dos problemas que são maiores e menores, dependendo do Estado. O presidente tem falado sobre essa criação do Ministério, e, aliás, sobre isso, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é contrário. Ele discorda dessa posição do presidente, que também hoje falou sobre a situação dos brasileiros em Gaza. O presidente demonstrou uma certa impaciência com a demora em resolver o impasse para a repatriação daqueles brasileiros. São 30 pessoas que estão na área de conflito, ali na faixa de Gaza mesmo, estão amparadas, assistidas pelo Itamaraty desde o início, mas o presidente chegou a dizer que já está cansado de tanto telefonema. Afinal de contas, ele já conversou com vários interlocutores, né? Presidentes do Egito, da Turquia, de Israel, da Autoridade Palestina, e, infelizmente, até o momento, não há uma solução para aqueles brasileiros. Qualquer brasileiro que estiver dentro da área de guerra, que precisar voltar para o Brasil, nós não mediremos esforço. Nós iremos buscar. Se as pessoas tiverem animal de estimação, sabe, a Janja que me chamou a atenção. Sim. Eu falei, as pessoas têm que trazer. Se ao terminar de recrutar os brasileiros, tiver homens e mulheres da América Latina, da América do Sul, que não tenham condições de voltar para o nosso continente, a gente vai prestar solidariedade e a gente vai também trazer essa gente. Até agora o Brasil repatriou 1.410 brasileiros e 53 animais domésticos. Esse é o balanço de ontem do Itamaraty, com os voos. O último voo chegou no dia 22 de outubro e o Brasil também fez a entrega de kits humanitários, mas em relação àqueles brasileiros, o ministro Mauro Vieira chegou a dizer que a solução para eles aconteceria dentro de alguns dias, mas hoje a gente já viu que o Conselho de Segurança da ONU não consegue chegar a um consenso, pelo contrário, né? Há uma expectativa ruim
difícil, de que essa guerra pode se ampliar ainda mais. Essa é a grande preocupação hoje do mundo. Deixa eu pontuar com os jogadores aqui análises sobre alguns trechos aí trazidos pela Cíntia com o presidente Lula. E Ari, eu quero começar com você. Uma coisa que me chamou a atenção, eu queria saber sua avaliação, que não tem nada a ver com os temas que ele falou, não. Ele parece renovado depois dessa cirurgia aí, das cirurgias que fez, inclusive aqui nas pálpebras e na cabeça do fêmur, para tirar também as dores que ele sentia. Ele está, assim, mais firme, ou não? Tá, mais corado. Ele deu uma remoçada para os ouvintes telespectadores que não sabem. Ele retirou essas bolsas que ficam aqui, embaixo da pálpebra. E é uma cirurgia relativamente simples, mas dá uma rejuvenescida no rosto. Gente, quando você sente dor crônica, você tem um prejuízo no seu desempenho até na hora de falar. Quem sente dor crônica sabe do que eu estou falando. Quem tem fibromialgia, por exemplo, sabe disso. E sim, ele está já naquela conversa em que ele cobriu o ministro Wellington Dias de elogios, que a Cíntia Lages trouxe aqui no programa, que foi a primeira aparição pública dele. Participou de um evento após a cirurgia, ele já se mostrava mais animado, no final levantou ali com um gás, né, com uma força, e as falas todas corretas, né? Antes que você me pergunte, líder regional agindo como um líder regional. Porque um líder regional diz isso. Os nossos nacionais estão sendo trazidos, mas os nossos colegas dos países vizinhos também o serão. Países com menos estrutura, como a Bolívia, por exemplo, para resgatar os seus cidadãos. Então, é um líder regional, tendo a postura que a gente espera de um líder regional. Você vê, né? Eu ia ouvir dos outros aqui, os outros temas, né? O senhor antecipou, mas não tem problema algum. O Ari é completo, ele tem todos os cursos. Mas Lula corado, Lula rosado, falou rosado. E o João comentando da diferença dele com o Biden. Como assim? Não, o presidente tem postura. E com relação a essa questão dos outros países lá, ele tem que fazer, porque os outros países aqui, tirando, eu acho que o Chile e a Venezuela em alguns casos, mas não no transporte passageiro, as forças aéreas não existem, né, nesses países, né? A Argentina acabou a força aérea, não tem praticamente mais nada. Então, se alguém não emprestar os aviões e bancar a estrutura para trazer, não vai vir, não. Os outros países é o ponto da humanidade, né? Se eles forem fazer igual fez o Reino Unido e os Estados Unidos, que cobram, né? Aí fica ruim. Agora, o Reino Unido também é outro, que a Marinha está sendo, as Forças Armadas estão sendo Mas, João, eu ia perguntar a você, era sobre a violência. Sim. E Ministério da Segurança, resolve ou não? Rapidinho. Não resolve não, não resolve não. E no caso do Rio de Janeiro, a coisa é muito mais profunda. Eu não vejo que... É complexo demais. É muito complexo. E eu não vejo também que o Rio é mais violento, não. Ministério da Segurança, doutor. Criação de um Ministério da Segurança. Não vai resolver, isso vai ser só mais uma pasta. Mais um motivo de briga lá na Esplanada. Também acredito que não resolve, Amadeu, tem que ser ações integradas, inclusive até com outros ministérios, mas a criação de um novo ministério só para tratar sobre essa crise na segurança, acredito que também não vai resolver a situação. E a Poliana Oliveira? Bora só mesmo trabalhar, como o Alessio disse, ações integradas e investir mais em segurança, bora? Em segurança não, em educação, é bom, é muito. Sim. Educação e saúde. Resolver o problema lá, né? Por isso que as ações integradas. Oi? Pois não, Amadeu. Não, sim, se você quer opinar sobre alguns dos assuntos aí que o Lula falou. Não, só comentar essa questão da preocupação dele, né, com os brasileiros lá. A gente sabe que a diplomacia tem o próprio tempo e parece que o tempo do presidente é diferente e o tempo da opinião pública e dos brasileiros também é diferente do tempo da diplomacia, que não consegue um impasse para aquela questão ali. Desculpa, Amadeu, só para se eu colocar, não tem nenhuma dúvida que nas ações diplomáticas e na expressão efetiva do executivo, o Brasil teve o melhor papel até agora nessa guerra. Disparado. Estados Unidos é aquela que está patinando. A Rússia é uma palhaçada, né? Porque os caras falam de direitos civis, falam de região humanitária e fazem o que eles fazem
na Ucrânia, né? É uma brincadeira, né? Cíntia, vamos agora para mais um trecho vazado da delação do Mauro Cid, dessa vez sobre fraude nas carteiras de vacinação. Segundo o site UOL, que conseguiu com exclusividade trechos da delação de Mauro Cid, ele disse que o ex-presidente Bolsonaro, que era, na verdade, o seu patrão, né, o seu chefe, ele era ajudante de ordens, ordenou que ele fraudasse o cartão de vacina. De acordo com os detalhes que foram fornecidos pelo tenente-coronel, que está preso, Bolsonaro, aliás, foi libertado, né, está com tornozeleira eletrônica. Bolsonaro teria ordenado a produção de certificados de vacinação feitos em nome dele, Bolsonaro, e da filha, Laura, que é menor de idade. Essa revelação do Mauro Cid contradiz o que o próprio Bolsonaro tinha dito anteriormente em depoimento à Polícia Federal, de que ele não tinha nada com isso e que teria sido uma ideia do próprio Cid, ele teria agido por conta própria. Se essas delações forem confirmadas, o teor da delação for confirmado, o Mauro Cid está fazendo aquilo que se esperava desde o início, que as investigações aguardavam, que é entregando o então presidente Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro, Fábio Van Garten, que também foi ministro do governo dele, publicou hoje um tweet dizendo que tudo não passa que não é verdade, que essa delação está sob sigilo, e aí a gente tem o tweet dele, né, que ele disse que isso tudo é apenas para conseguir clique. É interessante, eles fazem a defesa, claro, do presidente, os advogados, mas eles não vão contra o Cid, não, eles vão contra a imprensa. Isso. Eles não vão... o mensageiro, né? É o mensageiro. E justamente para não fogueira, né? Não fazer o Cid ficar mais zangado. Não provocar. Como se fosse possível. E aí, e o presidente era tão desinformado que ele, o objetivo dele para ter essa carteira era viajar, né? Era só esse. Que aqui dentro não ia ter problema de locomoção. Ele nem precisava, porque quem tem passaporte diplomático, e o dele, que é um A, é o top dos top, não ia ser cobrado nada, não pode ser cobrado medida nem sanitária de passaporte diplomático, você tem livre acesso. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Adeus. Até amanhã. Eu queria só rapidamente aqui dar uma informação que hoje à tarde o ministro da Educação, Camilo Santana, vai entregar ao presidente Lula a reforma, uma proposta de reforma do novo ensino médio. Aliás, não vou nem usar a palavra reforma, mas uma proposta do novo ensino médio. A gente sabe que o governo preparou uma consulta pública. Lá atrás, esse assunto virou alvo de muita polêmica, porque foi mal comunicado, foi isso que o próprio MEC chegou a dizer, de que mexeria naquela reforma que foi feita. Hoje, então, a gente vai saber, o presidente vai receber, aqui agora à tarde, no Palácio do Planalto, o que o Ministério da Educação está pensando para o ensino médio no Brasil. Isso é um assunto muito importante, de grande relevância, lembrando aí o que a Poliana acabou de falar, da questão da educação e como isso precisa ser melhorado no Brasil. Obrigado, Cíntia. Até amanhã.